E aí pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui do canal. Então gente, deixa o like e se inscreve no canal se você não é inscrito ainda. Se possível, comenta alguma coisa, sempre vou estar comentando. E a gente vai estar analisando uma notícia que saiu. É sempre bom a gente estar ligado nisso. Para quem não tem tempo, às vezes não consegue já estar acompanhando sempre. Algumas notícias importantes, alguns anúncios importantes eu tento trazer aqui para vocês, tá? Então, para ajudar, se inscreve aí e comenta com algum amigo, com alguma pessoa que você conhece, para também acessar o canal e estar por dentro aí. Que, mano, hoje em dia, muitas pessoas andam endividadas e a gente tem que tentar manter, tipo, tentar investir um pouco para no futuro ter uma vida um pouco melhor. Então, quanto mais cedo você começar a investir, melhor vai ser pro seu futuro, tá? Sempre pensando assim. E hoje o que a gente vai falar? Saiu uma notícia que vai ter o Haddad, ministro da Economia, pretende, tipo, não sei se vai cancelar, mas vai manter alguma medida sobre o JCP, que é o juros sobre o capital próprio, que tem desconto. O que acontece? O juros, vou explicar aqui, depois a gente lê a notícia, só para tá amenizando, tá? Só para tá explicando o básico, assim. Às vezes a pessoa não tem tempo de ver o vídeo e já com o início aqui já consegue ter noção, já consegue saber mais ou menos o que acontece. O juros sobre capital próprio é o que a gente recebe das ações, só que é descontado 15% do IR. Então, a gente, meio que assim, a gente que paga mais ou menos imposto de renda, porque é descontado da nossa, direto sobre a gente. Tipo assim, a gente não recebe o valor total. Quando é JCP, é descontado. Quando é dividendo, é direto, a gente recebe o valor líquido. Só que acontece, quando é dividendo, geralmente é a empresa que paga o IR. Quando é JCP, é a gente que paga. Vamos dizer que é mais ou menos assim, para tipo, ser bem, não posso dizer, tipo, fácil de entender, mais ou menos assim, tá? Então, tem muita empresa que só paga JCP. Por quê? Porque o JCP ele desconta do lucro, então ele sai como dívida não, como conta, e a gente ainda paga imposto de renda. Então as empresas meio que dão uma boicotada aí no imposto de renda que elas pagam, porque elas conseguem diminuir o lucro e não vão pagar dividendos. Então, não vão pagar dividendos, vão pagar JCP, onde meio que desconta, tá? É mais ou menos assim. Eu peguei aqui o Santander como exemplo. É uma ação que eu tenho na carteira. Se a gente olhar aqui, ó, ele paga tanto JCP como dividendo. Eu peguei aqui o histórico dele, de JCP, a tabela de JCP, o histórico de pagamentos e proventos do Santander, tá? Aqui, ó, ele pagou 1,7 bi. Esse aqui de 2023 não vou contar. A gente vai fazer um cálculo mais ou menos quanto que ele pagou em 2022, ó. 888, 1,7 bi, 1 bi, 1,7 bi, aqui 2021. A gente vai fazer essa soma aqui desses valores para saber quanto é que ele pagou de JCP, tá? E vamos ler aqui a notícia que é o fim do JCP, a Haddad avalia medidas para coibir abusos em juros sobre capital próprio, entendeu? Então, tipo, tem muita empresa abusando pagando só JCP. Por quê? O governo avalia medidas para coibir supostos abusos na regra de distribuição de juros sobre capital próprio, o JCP. Nessa segunda-feira, dia 24, o ministro da Fazenda ou Economia, tanto faz, Fernando Haddad revelou que a equipe econômica avalia o encerramento do mecanismo. Então, será que vai acabar? Esse aqui que é muito importante, o juros, JCP e lucro das empresas. Atualmente, existem duas maneiras de empresa distribuírem parte do lucro para os acionistas, beleza? Primeira, por meio dos dividendos obrigatórios pela lei das sociedades anônimas, em que a empresa paga imposto de renda pessoa jurídica, o IRPJ, e contribuição social sobre o lucro líquido, o CSLL, sobre os lucros, mas o investidor não paga nada, entendeu? Então meio que aqui, a empresa paga o imposto de renda. Na segunda opção, por meio dos juros sobre capital próprio, o JCP, de caráter facultativo, em que a empresa não paga IRPJ e CSLL, mas o investidor paga 15% de imposto de renda retido na fonte. Os repasses de juros aos investidores são considerados como despesas, despesas é a palavra que eu queria falar, e descontados do lucro, entendeu? Então, imposto, vamos deixar bem claro assim, dividendos, a gente paga imposto de renda, JCP, a empresa paga dividendos.
A empresa paga JCP, o imposto de renda, e o JCP a gente paga o imposto de renda, entendeu? Então o que eles fazem? Eles pagam em juros sobre capital próprio para a gente pagar o imposto de renda e ser descontado do lucro e assim meio que diminuir o imposto que eles vão pagar, entendeu? E basicamente isso. Se a gente fazer uma conta aqui, ó, vamos ver quanto é que o Santander pagou de JCP no 2022, ó, 880. Lembrando que isso aqui é milhões, tá? 1.7, ó, 1.7 aqui mais um aqui, então 2.7, 2.7, 2.700, né? E mais 1.700 aqui. Esse aqui já é 2021, não vou contar, tá? Então mais 1.700. Então, ó, só de JCP em 2022 foi pago 5.2 bi, entendeu? Menos 15%. Vou colocar aqui menos 528, 5.280, quer dizer, na verdade. Aqui, ó, quase 1 bi foi descontado aí, entendeu? Do JCP. Então, esses aqui, ó, quase 1 bi foi descontado da gente, por ser JCP. Se fosse dividendos, a gente receberia o valor cheio e a empresa teria que pagar os impostos. Como foi em JCP, ele distribuiu isso aqui, ó, 5.2 bi, foi passado para os acionistas, os acionistas foram descontados aí, ó, quase 1 bi, quase 800 milhões, em imposto. Então, o que ele quer? Isso é bom? Cara, é de se pensar, tá? Porque o Santander em si, eu não acho que, tipo, abuse disso, se bem que tem muito JCP aqui e pouco dividendo, tá? Mas eu acho que tem empresa em si que só paga JCP. E eu acho que é exatamente por causa disso. O pessoal tava falando, não, vamos taxar os dividendos, Será que tem que taxar o dividendo? Então tem que ver essas medidas que vão fazer, tá? E tem que saber se isso aqui vai realmente para frente, porque teve as notícias lá que eles iam taxar aí as pequenas compras da Shein, do mercado de fora. Só que como eles soltam eles anunciam isso e vê como é que o mercado reage, como é que as pessoas reagem, como é que dá o burburinho. Se muita gente for contra, se der muito burburinho negativo, eles acabam indo para trás, que nem as empresas aí, ó, falando que ia taxar as pequenas compras aí abaixo de $50. Mano, ele viu que o burburinho foi muito grande, foi muito contra, foi muito negativo, eles cancelaram. Eu até fiz um vídeo aí sobre a Magazine Luiza, Via Varejo, como é que ia ser. Só que aí vamos ver isso, né? Eles soltam isso, o fim do JCP, eles soltam essa notícia. Eles veem como o mercado reage, veem como é que as pessoas reagem, como é que se todo mundo acha isso certo ou não, e aí vê se vai pra frente ou não. Caso todo mundo reage negativamente, eles acabam indo para trás. Então tem que ver isso, às vezes eles podem, tá aqui como encerramento, mas às vezes eles podem, tipo, em vez de encerrar, pode coibir, tipo, diminuir, assim, ó, só pode distribuir JCP até tanto. Então tem que ver bem como é que vai funcionar isso e ver as empresas que só distribuem JCP. Será que as empresas que só distribuem JCP, cancelando isso, elas vão distribuir dividendos? Ou elas não vão distribuir nada? Tem que ver isso. Então, são uma série de coisas. Eu peguei aqui o Santander como exemplo, tá? Mas tem, mano, seguradora, tem muita empresa que só paga JCP. E tem que ver isso. Aí as empresas iriam pagar. Qual que seria o prejuízo? Não diria prejuízo, né? Mas qual que seria o tanto de imposto que o Santander ia ter que pagar caso esse 5.2 bi fosse descontado de imposto? Porque esse 5.2 bi saiu como despesa e eles não pagaram nada de R. Tem que ver isso, entende? Como é que seriam os lucros agora? Será que ia diminuir mais ainda? Então tem que ver. Vamos ver como é que vai estar isso, se isso realmente vai para frente, se não vai, para a gente ter a certeza aí de como o mercado vai reagir, tá? Então esse vídeo foi mais para fazer essa notícia aí. Então deixa o like. Se você não deixou ainda, se isso te ajudou, comenta alguma coisa, sempre a gente está comentando, a gente está trocando ideia aí nos vídeos. Se possível aí, compartilha para algum amigo, para alguém que você conheça. Tamo junto, valeu gente e até a próxima.